Meditação para o dia. A Bíblia diz, em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Notem bem que o foco desse texto não é na questão da embriaguez, ou de beber, ou tomar vinho, ou beber isso ou aquilo outro. Embora muitas pessoas usem esse texto como uma justificativa, para satisfazer o seu gosto pela bebida, por tomar alguma coisa. Não, o texto ele não trata disso e não é também a nossa proposta e não nos compete julgar isso. O que nos compete é ensinar o que o texto bíblico diz acerca do Espírito Santo. Veja só, por que essa comparação? Por que essa contraposição? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha, há um fato aqui muito curioso, é que quando uma pessoa está embriagada, você já pensou, essa pessoa normalmente, ela tem consciência plena, ela se domina, ela se controla? Não. Uma pessoa embriagada, o vinho é que domina, é que entorpece a sua mente, e às vezes ela fala bobagens, faz coisas inadequadas, que depois vai ter vergonha de se lembrar disso, ou se alguém contar. Ou seja, quando a pessoa se embriaga, ela não tem mais domínio sobre a sua própria vida, porque uma outra força, que é da embriaguez, controla a vida dela. Agora, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, é aí que vem a análise comparativa. Quando estamos cheios do Espírito Santo, há uma outra força, mas agora é a força de Deus. É o poder do Espírito Santo que controla a nossa vida. Veja só que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele não tem que se conter, não tem que lutar para não xingar, para não responder, para não irar, para não se irritar. Ele não precisa de fazer esse esforço, porque ele é dirigido, ele é controlado pelo Espírito Santo. Isso só acontece quando a pessoa está cheia do Espírito Santo. Então, a análise comparativa é assim, porque uma pessoa embriagada, ela não se controla. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela também não, porque é o Espírito Santo quem vai controlá-la, quem vai dirigir a nossa maneira de falar, de agir. Então, se uma pessoa nos xingar, isso não vai doer, nós não vamos ficar com vontade de xingar aquela pessoa, nós não vamos ficar lutando ali dentro para se conter. Não, porque somos dirigidos pelo Espírito Santo. Essa é a grande diferença de uma pessoa estar cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é que a controla. A Bíblia fala em Efésios 1,13, que quando nós cremos, nós ouvimos o Evangelho da verdade e cremos nele, nós somos selados com o Espírito Santo. Então, nesse momento, quando nós manifestamos fé em Jesus, em que nós nos arrependemos e recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, neste momento, nós somos selados com o Espírito Santo, porque nos tornamos nessa hora filhos de Deus, como a Bíblia diz em João 1,12, nos tornamos filhos de Deus por adoção, completa o apóstolo Paulo. Então, nesse momento, recebemos o Espírito Santo que passe a habitar em nós. Mas o texto bíblico lá de Efésios 5,18 diz assim, enchei-vos do Espírito Santo. Quer dizer que eu vou receber o Espírito Santo, mas compete a mim agora o enchimento do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer encher a nossa vida. O Espírito Santo, ele quer nos envolver plenamente, ele quer nos controlar e nós precisamos de desejar isso. Tanto é que a Bíblia usa aí um pronome reflexivo que diz enchei-vos, ou seja, eu preciso querer, eu preciso desejar esse enchimento. E para que isso aconteça, eu vou buscar tempo com Deus, meditação na palavra de Deus, meditação em oração, passar tempo com Deus, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, em oração, em reflexão, fugindo do pecado, fugindo daquilo que é pecaminoso, de atitudes, ações, práticas, situações, circunstâncias que são favoráveis ao pecado, à contaminação da nossa vida, do nosso corpo, da nossa mente. Temos que fugir disso para que o Espírito Santo encha a nossa vida a tal ponto de transbordar. E aí, quando chegarmos nesse ponto, não teremos mais que ficar fazendo um esforço tremendo para nos controlar, porque o Espírito Santo é que nos controla, é que nos abençoa, nos enche de tal forma que nós entramos em um estado de graça. E esse estado de graça, de paz, de alegria, de vida abundante,
ele precisa necessariamente ser desenvolvido, ele precisa ser mantido todos os dias no relacionamento com Deus, com as coisas de Deus, com a obra de Deus. E assim nós vamos florescer, produzindo o fruto do Espírito Santo no nosso dia a dia, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. A Bíblia diz que contra essas coisas não há lei, ou seja, não há nada que nos proíba, que nos impeça de produzirmos o fruto do Espírito Santo, se nós quisermos, porque Deus quer também. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Imagine que quando nós recebemos a Jesus como Salvador, nós temos o Espírito Santo. É como se você segurasse um pouco de água na sua mão, sabe? Mas é uma luta para aquela água ficar ali e não escorrer e não acabar. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, já não somos mais nós que temos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos tem. E a partir desse momento, é como se nós flutuássemos no oceano. Eu já não sustento mais um pouquinho de água nas minhas mãos, mas nós flutuamos no oceano. O Espírito Santo é o oceano e nós estamos agora nele. Não é mais ele que está em nós. Ele está em nós de tal ponto que transbordou e tornou-se um oceano. Agora nós flutuamos. O Espírito nos tem para a glória de Deus. Busca o enchimento do Espírito Santo. O Espírito Santo terá você nas mãos dele. A sua vida nunca mais será a mesma. Desfrute de uma vida extraordinária, de uma vida sobrenatural, que é nos dada mediante o Espírito Santo. Vamos orar nesse momento? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós vemos a necessidade que temos do Espírito Santo em nossa vida, nos controlando. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, porque tantas vezes somos acometidos pela ira, Senhor, pela impaciência, Senhor Deus. Tantas vezes, Pai, as pessoas nos agridem, nos ofendem, Senhor, e nós queremos ofender também, queremos agredir também, queremos, ó Deus, responder à altura, Pai. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos, ó Deus, desse espírito de morte, Pai. Livra-nos, ó Deus, desse espírito, ó Deus, que nos leva a essa atitude e nos encha do Espírito Santo. Pai, esse corpo de morte, Senhor, que luta contra o Teu Espírito Santo, ajuda-nos, ó Deus, a vencê-lo. Ajuda-nos, ó Pai. Senhor, meu Deus, se essa pessoa agora não recebeu a Jesus ainda como seu Salvador, leva, ó Pai, agora a entregar-se a Jesus Cristo para ser o seu Senhor e Salvador, para que assim ele possa receber o seu Espírito Santo e se encher dele. Ajuda-nos, ó Deus, a fugir do pecado, a fugir da aparência do pecado, a fugir, ó Deus, de tudo aquilo que nos induz, ó Deus, ao pecado, para que nós sejamos santos, para a glória do nome do Senhor. E assim, Pai, queremos flutuar, ó Deus, no Teu Espírito, termos, ó Deus, o Espírito Santo de forma tão transbordante, que agora Ele é que nos tem, Ele é que nos sustenta. Dá-nos, ó Deus, a graça de termos assim uma vida tão extraordinária, para a glória do nome do Senhor, meu Pai, para a glória, ó Deus, da Tua obra, Senhor Deus, para a glória, ó Deus amado, da Sua majestade, e que assim todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, amém, graças a Deus, que Deus abençoe você.